Boa noite! Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Vou chamar o Wallace agora. Deixa eu ver aqui onde que ele está. Vamos lá. Wallace me chama aqui. Wallace. Vamos ver se ele entra agora. Wallace, te chamei. Olá, fiz certinho. Boa noite. Hoje, tá? Eu aqui mais uma vez, sabe o que acontece quando a gente entra, né? Aquela visão da parede. Boa Tá noite, certo. Amandinha. Boa noite pra galera aí. Boa Espero. noite. Boa noite para quem for ver o replay também. Aqui é a Amanda e O Wallace na área também, os rejuvenescentes de plantão. sim. E hoje a gente vai falar aqui se a gente está com noção ou sem noção, né? Pois é, que tema, né? Ó, vou botar aqui o título da live, aí você pode fixar ele aí. Pode crer. Peraí. Ainda bem que você pensa, cara. Nesse ponto eu sou sem noção. A Fernandinha na área aí. Oi, Nanda. Nunca tivemos. Estamos aqui. Vamos dançar no UFA. Já comecei dançando. Cara, né, É não dá, não verdade, dá. verdade. E aí, Saudade, Amanda? amigo. Semana que vem estamos chegando. Não, na outra, na outra. Pati, oi, Pati. Beijinho. Seja Tava bem-vinda. rindo, sabe do que hoje? Da nossa conversa sobre Roblox. Altos papos, Roberto. Aqui, ó. Gente, agora que eu me liguei, né? Eu tô aqui na live fazendo assim. Quase um para-brisa. Oi, A Aline também entrando aí. amiga. Oi, Aline. Já bem-vinda, cunhadinha. Bem-vinda. Cara, Pô, hoje o tema da live tá maneiro. que título é esse? Que título é esse? Será que a gente tá tendo noção, gente? Ou a gente tá virando um rejuvenescente aí sem noção? Eu nunca tive muita noção para muita coisa aí na vida, né? Beijinho, amiga. Mas essa noção aqui tá bem diferente. Na Vamos falar verdade, um pouquinho dela? na verdade, uma marca do Bora Rejuvenescer é sempre tentar levar as coisas de uma forma mais fluida e uma forma mais descontraída, até porque a gente não precisa ficar aqui com cara de sério o tempo inteiro falando de coisas difíceis. Na verdade, é para tentar facilitar mesmo, que a vida é o fluxo, a gente tem que levar da melhor forma, né? Ah, Então, e a Karina está falando que amou esse tema. Pois é, a gente chegou à conclusão que a gente tem noção em algumas áreas na vida, mas em outras a gente é completamente sem. E tem hora que a exatamente, gente escolhe continuar sem, entendeu? Então a exatamente. gente falou, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Assim, tem um ditado que fala assim, conhecimento é poder. O que houve aí, mano? Ué, sem noção aqui, ó. Gente, bastidores. Ih, caiu tudo. Darth Vader. Caiu tudo. Não dá. Pronto. Ai, meu Deus. Voltei. Vamos Lenda. lá. Ó, Eu já dei só um... tremendo um pouquinho. Vida como ela é. Sim, tá bom. Sem noção, gente. É homenagem à Laio, dá É, licença, tá? o nome continua, né? Sem noção. Ó, mas assim, ó, estava falando, né? A gente tem uma frase que fala assim: conhecimento é poder, né? Mas ter consciência é ter poder também, né? É a gente poder ter poder sobre a gente ficar consciente das coisas. E assim como a gente considera que é importante ter a capacidade de enxergar, que a gente poder, né, olhar para as coisas e saber por onde a gente está andando,
ter consciência das coisas também que acontecem na nossa vida é super importante. Então, a gente leva de uma forma meio descontraída quando coloca esse título, né? Você tem noção? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre consciência, né? Porque se a gente parar para pensar, Wallace, o que é não ter noção, né? Não ter noção é não ter consciência do que está fazendo, entendeu? Não ter noção. Oi, mãe, boa noite. Não ter noção é você não levar aquilo pro nível da consciência, pro nível do que é o senso comum ou não. É você fazer sem consciência. Então você tá sem noção. Cara, fulano é sem noção, fulano não tem consciência nenhuma, tá louco, entendeu? Então, assim, o Fernando botou aí, nunca tivemos. A gente dançou na calçada. Você tem noção? Não, a gente tá nem aí pra quem tá aí. Então, é isso. É meio que isso. Então, boa noite, é esse Thaís, lado aí. também. Entrando aí, Thaís, seja bem-vinda. Pois é, falando sobre consciência, né? Essa analogia da gente poder enxergar as coisas um pouquinho melhor, quando a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais o nosso nível de consciência das coisas que estão acontecendo com a gente, isso a gente está falando em todas as áreas da vida, né? Vão trazendo um pouquinho mais para a gente daquela noção de por onde a gente está andando, como é que a gente escolhe melhor as coisas e quando a gente tem essa capacidade de enxergar aquilo que está acontecendo com a gente, quando a gente consegue ter uma consciência daquilo que realmente está afetando a gente faz melhores escolhas, a gente busca ter melhores valores, a gente busca ter uma melhor reflexão antes de tomar decisões, porque a gente está consciente do que está ao nosso redor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E a gente percebe que tem vários níveis, né, Mani? E assim, só relembrando, né? A gente tem no Bora Rejuvenescer aqueles 8 elementos do Bora, né? Que a gente fala sobre alimentação, movimento e descanso. Vamos lá, continua, que o Fernando chamou a gente a atenção uma vez aí, que a gente não falou tudo, não. A gente foi alimentação, movimento de descanso, emoções de criatividade, sexualidade, né? Emoções de autoconhecimento. Quais os outros aí? Espiritualidade, sociabilidade, relacionamentos, direito e finanças e moradia. Casinha. Então, olha só, são 8 áreas, né, que a gente considera que são integradas uma com a outra, né? Elas vão fazendo aquele movimento, igual o próprio símbolo do Bora Rejuvenescer sugere, do Triscle, né, como um movimento sem fim, que vai sempre passando por todas essas áreas, e em alguns momentos da vida a gente vai dando mais atenção para uma, vai deixando uma outra um pouquinho de lado, depois volta nela, e a gente ficar consciente daquilo que acontece com a gente em todas as áreas, é super importante para a gente não ficar sem noção das coisas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E assim, dentro dessa questão de consciência, eu e o Wallace hoje vai ser meio que café do Bora. A gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar a live. E normalmente a gente estrutura a live com roteiro, com dados, conteúdo e as dicas no final. E hoje aqui vai ser mais um bate-papo sobre essa questão de como tem áreas na nossa vida que, quando a gente não traz para a consciência, ela fica desarmonia. E por que a gente achou interessante, né, Wallace, trazer aqui hoje? Além dos nossos papos e do que a gente estuda, por conta do livro também que a gente está escrevendo, a gente tem nossos bate-papos com a espiritualidade. Então, a espiritualidade traz muita coisa para a gente seguir estudando e complementar com o que já tem aqui no plano encarnado. E esse conteúdo de hoje veio a partir de uma dessas nossas trocas com a espiritualidade. E para a gente isso é natural. A gente sabe que para algumas pessoas isso é um assunto tabu, mas a partir do momento que isso faz parte da minha vida do Wallace, o arroba é nosso, a gente vai trazer aqui. Gostei. Não, e só relembrando, né? A gente tem tido muitas reflexões e intuições da própria espiritualidade para a gente prestar mais atenção naquilo que a gente chama de pontos cegos, né? Que são aquelas coisas que às vezes estão na nossa cara e a gente não está enxergando.
Então, os pontos cegos, às vezes, fazem a gente tropeçar em algumas áreas, né? A gente, às vezes, nem tem noção de que tem alguma coisa ali que está afetando a gente. Isso a gente chama de ponto cego e eles têm batido muito com a gente, para a gente prestar atenção nisso. Então, falar sobre consciência, inconsciência sobre as coisas, é a gente realmente se tocar e, às vezes, colocar uma luz nesses lugares onde a gente ainda não está conseguindo enxergar, mas que estão afetando a vida da gente, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que vai ser bem bacana, né? E, na verdade, a Amanda até falou, né? A noite de hoje, a live de hoje, a gente se conhece há uns 30 anos, né, cara? Então, assim... Quer dizer, nessa vida, né, Wallace? Porque eles já falaram também que ele está aqui ó, há muito tempo. É então... verdade, verdade. Tua mãe já, já me conhecia muito antes. Mas depois isso vira na outra live, a gente conta essa história. Mas os nossos papos sempre foram assim. E hoje a gente vai fazer um bate-papo como se fosse bate-papo Wallace e Amanda, 30 anos de amizade. Exatamente. E vocês também interagem aí com a gente, por favor, porque hoje vai ser no Flow. E dentro desse contexto da noção, a gente vai trazer isso que o Wallace falou, né, que a espiritualidade tem batido, no ponto cego, quem dirige, o que ele te define como ponto cego, né? Aquele ponto que não está no nosso campo de visão. Eu não estou vendo minha mão se eu não estiver olhando aí para a tela, né? Então, a mesma coisa do retrovisor do carro. Para a gente ver determinados carros que vão ultrapassar, às vezes a gente tem que ir um pouquinho para frente para ampliar o nosso campo de visão. Então, o que a espiritualidade tem trazido para a gente? Tem coisas que a gente não está tendo noção, não está tendo percepção, não está tendo consciência de que aquilo, se a gente mudar um pouquinho de perspectiva, a gente pode alterar uma área da nossa vida que está em desarmonia. Inclusive áreas que estão em desarmonia, oriundas de trauma, né, Wallace? Semana passada eles trouxeram um pouco isso. E que, para a gente tratar isso, a gente tem que trazer para noção. Tem que ter noção que aquilo está acontecendo. Isso parte do indivíduo. Então, a gente vai trazer um pouquinho dos pitos que a gente toma, né, Wallace? Nem todos, né? Nem todos. Tem alguns... Cada um toma os seus pitos também, né? E é interessante a gente falar, né? Só antes da gente começar realmente falando do primeiro, né? Que a espiritualidade tem passado para a gente tudo isso que a gente está conversando aqui. E a gente identificou, eles identificaram para a gente, né? Que nós temos basicamente 4 níveis de consciência, né? Então, para começar a conversar um pouquinho sobre isso, vamos começar a falar do nível mais básico de todos, que é o nível mais inconsciente. Gente, só para relembrar, né? A gente está falando aqui de uma forma um pouco abstrata, alguns exemplos a gente vai colocando ao longo da conversa, mas em todas as áreas da vida, às vezes numa área que você às vezes está passando mais dificuldade, ou então você não está conseguindo enxergar o que está dando errado, o que não está andando legal para você, a ideia é que a gente possa perceber que em todas essas áreas que a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer também, né, a gente tem sempre alguns pontos que a gente enxerga melhor e outros às vezes nem tanto. E a nossa ideia é ir trabalhando justamente isso para a gente poder ficar consciente, a gente poder ir cada vez mais compreendendo aonde que a gente está. Então, o primeiro nível que a gente pode falar, né, é o nível de inconsciência, né? E o que a gente pode colocar, pessoal, aí mais ou menos sobre esse nível de inconsciência, quando a gente está totalmente fora da apropriação do que está acontecendo com a gente na realidade. Você está sem a apropriação da realidade, você está sem noção, está sem discernimento, como é que as coisas estão impactando a tua vida, e você está meio que boiando ali, né? Um barquinho boiando, sem leme para onde ir. E aí, o nível de inconsciência, ele às vezes está dentro de alguma dessas áreas que a gente conversa aqui no Bora Rejuvenescer. Às vezes você está indo muito bem em uma das áreas, como por exemplo na parte da espiritualidade, mas está totalmente descuidado em relação a outra, como por exemplo a atividade física, a alimentação. O que você pensa aí, Amanda, sobre isso, essa parte de inconsciência, né? O nível de inconsciência, muitas vezes, ele faz com que a gente não cuide de uma determinada área,
porque a gente não tem consciência de como aquilo afeta. Então, por exemplo, às vezes está no sono. Isso às vezes é num ambiente muito tóxico, um relacionamento muito tóxico. A gente não tem aquela consciência de como aquilo está afetando negativamente nossa vida. E o que que acontece? Dentro de um ambiente que a gente não está tendo noção de como aquilo ali pode ter um impacto, às vezes até positivo, vou trazer para o outro lado também, às vezes a gente está num ambiente que é extremamente positivo para a gente. Pode ser um ambiente de estudo, de finanças, de galera que fala bem e tal, não sei o quê. E como a gente não tem consciência de como aquilo é bom, a gente não aproveita a oportunidade. Então, todo nível de inconsciência, toda vez que a gente não tem noção de que aquilo pode ser bom ou ruim para a nossa vida, a gente se torna altamente manipulável por aquilo. Então, por exemplo, se eu não tenho uma consciência política, se eu sou sem noção politicamente, eu vou ser manipulado por uma informação de massa. Se eu sou inconsciente na área do relacionamento, me envolvo com qualquer pessoa, eu vou trazer para a minha vida, às vezes, alguns comprometimentos que vão ser ruins em outros aspectos. Se eu não tô... A gente vê muitos vídeos na internet, teve um dia desses, né, Wallace, que eu te mostrei um. Dá uma boa noite aí para Tati, para o tio Sérgio, que também entraram. Bem-vindos aí. Se a gente está num nível de inconsciência relacionado, por exemplo, à alimentação, a gente vê que tem alguns vídeos em que a galera está comendo assim, está fazendo vídeo ensinando a fazer hambúrguer de brigadeiro. Teve um dia desses que eu vi isso e achando assim, eu sou o terror do nutricionista. Eu falei, caraca, terror dele mesmo, né? Chega no espelho, então assim, a pessoa, ela não está no nível de consciência de como aquilo faz mal para ela. Em relação a finanças, a galera que gasta sem medida, gasta mais do que recebe. É um nível de consciência. E o que a gente quer trazer aqui? Que é importante a gente buscar olhar, aí aqui a gente vai puxar a brasa, porque a gente fala no Bora, que a gente fala de uma maneira muito integral, né? Cada áreazinha dessa da sua vida, será que você está inconsciente no seu relacionamento a dois? Será que você está inconsciente na sua alimentação? Será que você está inconsciente na importância das finanças, do sexo na tua vida, ou de ter uma tranquilidade espiritual e um sono bacana? Então, não é que a gente tem que estar consciente de tudo. Às vezes a gente vai estar altamente consciente numa determinada área, a gente vai falar dos outros 3 níveis aqui, mas a inconsciência vai fazer com que a gente seja manipulado naquela determinada área e não aproveite em plenitude quando aquilo for positivo para a gente, né? É isso que eles colocam também para a gente, né, Wallace? Sim, com certeza. E tem uma coisa também interessante que é o seguinte, o nosso cérebro, ele vai sempre tentar andar no modo automático das coisas, né? Então a gente começa a praticar uma determinada atividade, daqui a pouco a gente executa mesmo sem perceber que está executando. É uma forma de entrar no automatismo, né? E se a gente não se ligar, muitas vezes, como a Amanda comentou aí, né? Na parte emocional, na parte de relacionamentos, na parte de como lidar com as finanças, na parte de como lidar com as outras pessoas. Se a gente não se tornar consciente, viver sempre naquele soninho gostoso de não estar prestando atenção no que está acontecendo, você acaba sendo levado. E aí a gente começa a ser influenciado pela opinião dos outros. A gente começa a ser muito influenciado pelos algoritmos, porque as redes estão aí para poder... Olha só, a gente diz que o dinheiro é uma coisa que tem muito valor, mas depois vieram com a ideia também, falando para a gente, de que a informação é que é o grande valor. Hoje em dia, a atenção e o tempo são o grande valor. Então, quanto mais tempo puderem tirar de você, levar você para o caminho que eles querem, mais está bonito lá, daquele outro lado. Então, é muito legal quando a gente toma noção dessas coisas e percebe como que
essas redes são criadas para poder manipular, testar e poder captar cada vez mais a tua atenção, levar você a ser um consumidor de determinadas coisas, né? E a gente vai entrando naquele modo automático de achar que aquele estilo de vida é o que a gente quer reproduzir sem a gente se dar conta se aquilo realmente é importante para a gente. Então, o nosso cérebro ele tem uma tendência de entrar no modo automático. E a gente tem que estar o tempo inteiro sempre dando aquele clique para poder pensar se aquilo faz sentido, se não faz sentido. Então, é legal a gente falar sobre essa ideia de ser inconsciente em algumas coisas, para a gente já começar a perceber aquilo que a gente está no modo automático, aquilo que a gente pode entrar no modo consciente. E o Wallace deu um exemplo bacana aí, que foi das redes sociais, né? Aqui entra, além do Instagram, entrou também o WhatsApp. Uhum. Quando a gente ainda está inconsciente da importância do nosso tempo, e aqui eu me coloco, tá? A gente gasta tempo demais em coisas que vão tomar o nosso tempo negativamente ou sem sentido. Normalmente, quando a gente é inconsciente, a gente acaba doando tempo para coisa que não é para doar. Então, a gente se estende no WhatsApp, a gente se estende na rede social. E o que a gente precisa trazer? Trazer aquilo para nós. Eu fico sem noção nessa área, a verdade é essa. Por isso que o título da live. Então, a gente precisa o quê? Trazer aquilo para a consciência, porque só a gente pode modificar aquilo. Uhum. Então, é importante que a gente olhe aonde eu estou sendo sem noção. Aonde eu estou sendo inconsciente. Aonde o meu cérebro está de modo automático. A gente é só sem noção quando a gente entra no modo automático para as coisas. Exatamente. Então, a principal questão desse primeiro nível é esse, né? Com certeza. Aí agora a gente pode se perguntar assim, né? Mas como é que a gente faz para poder ir se adaptando, a gente buscar uma forma de sair desse estágio de inconsciência, né? Então, algumas coisas a gente pode começar a pensar, como por exemplo, às vezes o ambiente que a gente está não favorece a gente poder ganhar um pouquinho mais de consciência sobre o que está acontecendo. Então, às vezes, uma troca de ambiente é importante. E aí você pode pensar num ambiente que seja natural para você, do trabalho, da sua casa, ou por onde você anda na sua roda de amigos. Às vezes, a gente trocando e ouvindo algo diferente ajuda a gente a pensar de uma forma diferente. Isso vai, às vezes, despertando pontos de vista que a gente não tinha. Ter consciência, na verdade, é a gente buscar um novo olhar sobre as coisas, né? A gente tirar aquela coisa do ponto de vista como o único ponto que você tem. Poder abrir para outras opções, né? Aí tem algumas dicas que são legais, que a gente pode, de repente, falar, que é, por exemplo, a troca do ambiente, às vezes funciona, é bem bacana. Você fazer um mastermind com pessoas interessantes, né? Que possam agregar para você, é sempre muito bom. O estudo, o questionamento, né? A gente aprender a... Pô, as nossas estatísticas, inclusive a gente fez uma pesquisa aqui no Bora, com o pessoal pela quantidade de livros que as pessoas leem, né? E a gente vê que o índice ainda é baixo. A leitura, ela traz uma capacidade tão legal da gente expandir a consciência, porque pensa bem, uma pessoa sentou, ela colocou o melhor pensamento possível que ela tinha no papel ou no computador, viu que não estava legal, ela apagou, rabiscou, escreveu de novo, reescreveu. Quando chegou no melhor do raciocínio, ela publicou. Então a gente tem acesso ali ao melhor do pensamento de alguém que às vezes pode despertar a gente para um outro nível de consciência. Então o estímulo ao estudo é sempre bacana a gente comentar. O que mais que a gente pode só deixar aí como alguma dica assim, né? Eu lembrei, primeiro dar uma boa noite aí para tia Amanda. Oi, tia. Eu lembrei de duas situações. É importante, dentro dessa questão do ambiente, entra os amigos, né? A gente procurar ouvir quem tem uma coisa que pode ajudar a gente a perceber determinados pontos. Então, tanto a terapia quanto buscar os amigos é bacana com isso. E uma dica que eu acho que funciona muito, e a espiritualidade trouxe pra gente na última semana, quando eles falaram sobre traumas.
Eu acho que funciona também sobre o nível de inconsciência. O que que é o trauma, por exemplo? O trauma entra aqui um pouco no nível de consciência, porque um trauma ele pode afetar de uma forma inconsciente um fato da sua vida atual que nada tem a ver com aquilo. E o que que eles orientaram? Observa alguma área da sua vida que está em desarmonia, ou que alguém também pode estar questionando ou reclamando, e traz aquilo para a consciência, que só você que vai poder trabalhar aquilo. A partir do momento que ele te traz para a consciência, a gente pode buscar essas outras ferramentas para poder conseguir. É, Então, botando uma coisa bem prática, bem tati-bitati, é isso é. mesmo. É Olha, muito bom estar aberto e receptivo para novas ideias, né? Às vezes a gente fica muito engessado com o nosso ponto de vista e é, já, assim, todo mundo conhece gente assim, né? Eu conheço pessoas que falam assim, isso aqui é assim e não presta e acabou, sabe? Você já percebe que depois que a pessoa fala aquilo, você não consegue mais trocar uma ideia sobre outro ponto de vista, sabe? E eu e a Amanda, verdade. a gente conversa sempre sobre isso, né? Da gente estar receptivo, tá aberto, né? Assim, gente, o que pega na cabeça é piolho, ideia você acolhe se quiser. Ideia você pode receber, ideia do outro só fica com ela se você quiser. Piolho você pega, agora ideia. Tem que ter um filtro aí, porque senão a gente fica muito, muito esponja. Aí quando alguém fala alguma coisa, o mundo cai. Então a gente precisa realmente ter uma consciência, uma noção do que a gente é, Pois para é, poder. pois Eu é. E às acho que o vezes, primeiro nível é esse. não, com certeza. E às vezes a gente, você falou um negócio, né? Às vezes a gente começa a ter uma noção de fazer o filtro. Quando a gente começa nesse estágio, geralmente a gente está entrando já nesse segundo nível, que é o semiconsciente, né? Aí, quando a gente começa a ficar semiconsciente das coisas, Começa a ter um pouquinho de noção. começa a ter noção. Você sabe que aquilo que você ouviu, que você viu, faz certo sentido, só que você ainda não consegue compreender como que aquilo funciona completamente. Então, você fica assim, caramba, eu não tinha pensado sobre isso, eu não tinha percebido que aquilo ali era importante. Você vai começando a ganhar um pouquinho mais de consciência sobre as coisas, né? Então começam a acontecer comparações, né, na tua mente. Você começa a pensar, poxa, eu não tinha pensado isso, não sabia que tinha também aquele outro lado para observar. Então, o que às vezes era só um ponto de vista, começa a aparecer um outro que estava nesse ponto cego. Você não estava enxergando antes, né? E começa a aparecer alguma outra coisa. Você começa a fazer alguns questionamentos. Você começa a pensar se aquilo realmente faz sentido para você. E o que mais? E Como é que você vê essa parte aí da semiconsciência? Quando começa a sair da inconsciência e tomando um pouquinho de noção das coisas. eu acho que a gente começa a reparar mais no outro que tá assim. Você fala assim, pô, fulano tá. Por que que fulano é assim? Por Uhum. exemplo, vou dar um exemplo com o estudo, né? Isso aconteceu muito com a gente quando a gente começou a estudar para concurso. Pô, fulano tá bem e tal, ou então com um lance de meditação. Isso Uhum. já aconteceu muito comigo. Pô, por que que a Amanda consegue dar conta de 300 coisas ao mesmo tempo, com alta pressão? O que que ela faz? Mas quantas vezes eu falei do raio da meditação para tanta gente? E eu tô vendo que, assim, agora, 8 anos depois, que eu tô conseguindo encontrar uma ressonância das pessoas me ouvirem e até me perguntar sobre meditação. Então, isso é bacana, foi o que o Wallace falou, é estar aberto. Então, às vezes, e igual com sono para mim, o Wallace sempre me falou, aliás, acho que todos os meus amigos, que eu precisava dormir mais, que eu precisava dormir mais. E eu estava num nível inconsciente, eu queria era ter mais tempo para fazer coisa acordada. E só que eu comecei a ver que eu começava a ficar muito cansada e via que as outras pessoas que estão com mais noção do que eu nessa área estavam mais plenos. Então, assim, eu comecei a perguntar, mas o que que o fulano faz? E tal. Por que que o Wallace é tão calmo? Assim, é mais tranquilo em alguns aspectos.
E eu comecei a perceber, eu comecei a me abrir, me questionar e ver que aquilo poderia ser um elemento bom para minha vida. Hoje é uma das coisas que eu priorizo, a ponto de deixar, isso para mim assim, era inimaginável, deixar de fazer atividade física para dormir 1 hora a mais. Então, a meditação também, acho que o Wallace hoje percebe a importância da meditação, atividade física, às vezes a gente não valoriza. Eu acho que é isso. Quando a gente sai do nível inconsciente, a gente começa a fazer comparação com outras pessoas e conosco mesmo. Pô, aquele dia eu fiquei melhor. Aquele dia não estava legal. Por que eu tô melhor? Aí você não entende muito bem por quê. E você vai trazendo aquilo para a consciência e modificando o seu comportamento e se testando. E você começa a confrontar isso dentro da sua cabeça, né, Wallace? Acho que é um pouco Sim, e disso. tem um ponto legal que é o seguinte, às vezes a gente pensa assim, como é que a gente vai adquirindo, né, essa semiconsciência? Geralmente, ou a gente procura conhecer melhor as coisas, ou seja, uma iniciativa própria sua de querer decidir, de querer buscar conhecer melhor as coisas, ou às vezes a própria vida mesmo se encarrega de nos ajudar, nos colocando em ambientes perto de pessoas ou em lugares que a gente acaba adquirindo esse nível de semiconsciência. Você falou no início sobre a gente estar no lugar e aquilo ali afetando a gente, né? A gente, às vezes, sem perceber que aquilo está um ambiente bem legal, a gente não está conseguindo absorver aquilo. Mas, de alguma forma, ele impacta a gente, né? Então, a gente vai ganhando aos pouquinhos, né? Cada um dentro da sua capacidade de ir progredindo, de poder melhorando, a gente vai ganhando um nívelzinho de consciência. Eu fiquei pensando aqui, né? Caramba, às vezes não, tenho certeza. Para que eu pudesse valorizar ainda mais a prática da meditação, eu tinha que ver, por exemplo, a Amanda fazendo a meditação. E talvez a Amanda reparando no meu jeito mais tranquilo e tal, vendo que eu valorizo a parte do descanso, ela valorizasse mais, né, essa parte do sono. São pontos que a gente não estava enxergando legal, mas às vezes o próprio contato que a gente teve um com o outro ajudou a gente, né, a valorizar ainda mais. Então a gente observa às vezes a outra pessoa fazendo, a gente entra num ambiente que os outros fazem uma certa prática e vê que aquilo é benéfico, e a gente se pergunta, caramba, como é que eu não tinha reparado antes? Por que eu não tinha feito? Vou adquirindo um nível de consciência sobre as coisas. E por isso que é muito bom a gente buscar pessoas referências. Em todos os lugares a gente tem isso. Eu acho que hoje, por mais que a pessoa esteja num lugar bem distante dos grandes centros, não tenha muito acesso às informações de uma boa escola, que seja questionadora, de uma boa universidade, às vezes não tem condição para isso. Mas, gente, com a internet na mão, a gente tem acesso a isso no YouTube e em outras redes também. Então, assim, não é só o lado mal das redes que a gente fala, né? Que buscam tentar manipular, levar a gente a pensar de determinada forma. Tem um lado ali também que a gente pode buscar essas pessoas que são referências, porque a informação ela está disponível. E quando a gente começa a buscar, a gente fazer o esforço ativo de buscar esse conhecimento, a gente pode também ganhar esse nível de consciência cada vez mais elevado sobre os assuntos. Então é bacana também a gente pensar que a gente pode e precisa buscar referências. Por exemplo, a meditação, para mim, pô, se eu já tinha praticado há um tempão atrás. Eu vi que foi extremamente benéfico para mim. Eu fiz durante um mês meditação há uns anos atrás, na época que eu estava mais estudando para concurso. Cara, minha mente ficou assim, eu separava, pô, eu separava as coisas em caixinhas de uma forma muito mais fácil. E quando eu focava naquilo. Eu falei, nossa, é fantástico isso. Aí depois, como eu não via ninguém praticando ao meu lado, pô, foi ficando desinteressante. Aí veio a Amanda, todo dia, meditação. Quantos anos, Amanda, você faz meditação? Ah, não 5 sei quantos anos, anos, desde 2015. 2015. Aí comecei a observar, pô, legal. Você Então, viu que eu é não legal também. complicava, né? Você viu que eu não tinha lugar, era acordar e fazer. É. Então é legal a gente colocar isso também, né? A gente buscar boas referências para poder ir aumentando cada vez mais o nosso nível de consciência, né?
é uma coisa que eu estou lembrando aqui, a ultrapassagem de um nível para outro tem uma coisa muito bonita que a gente não percebe. Normalmente diz sobre o outro, diz sobre a observação do outro. Então, por exemplo, eu estou lembrando aqui, né, de referências. A minha mãe, ela é uma referência para mim sobre acreditar que é possível estudar mesmo sem um curso e estudar dentro de casa, você também. Carol e Fernando são referências de um relacionamento leve à distância, de superar isso tudo e querer estar juntos, porque a gente observa que a gente precisa de referências em determinadas áreas para poder ir lidando com tudo isso. Então, observa o que está em desarmonia e veja quem está próximo a você que pode te ajudar aquele elemento a entrar em harmonia. Esse primeiro passo sempre é nosso. Sempre a gente tem que ver o que pode melhorar naquele aspecto. Às vezes é uma coisa simples, né, Wallace? Então, a gente tende a complicar determinadas coisas. E a Carol botou o coração, mas é isso mesmo, amiga. A gente precisa falar o que a gente admira. Isso também é outra coisa, gente. Vamos verbalizar a nossa admiração pelo outro. Então, a gente precisa de leveza na vida. Uhum. Eu adoro ir para a casa do Fernando e da Carol, me sinto leve. O Arle e a Aline também. Então, a gente precisa realmente trazer isso para a nossa consciência, para quando estiver passando por um determinado momento, a gente poder até buscar quem aconselhar a gente. Então, vamos ficar com a antena ligada. Eu acho que a principal mensagem é a mudança do nível de consciência depende de ficar a antena ligada e ver quem pode te apresentar aquele aspecto, que pode ser positivo. Te amando uma referência de alegria, ao mesmo tempo não negar o que ela está sentindo. E de buscar melhorar aquilo. Então, a gente precisa realmente ficar de olho nisso. Com certeza. Quanto mais tempo a gente passa exposto a pessoas que estão num patamar superior de consciência, que já estão fazendo coisas que a gente ainda não sabe fazer, isso é extremamente benéfico, né? Como eu falei, a gente tem que buscar as nossas referências, né? Aquilo que a gente considera que é bacana, porque a gente vai cada vez aprendendo mais. E aí, quando a gente vai... Quer completar? Eu pensei numa coisa aqui, que eu lembrei de um pito também da minha terapeuta. Se ela ver o replay da live, ela vai lembrar também, que tem a ver. Quando a gente começa a tomar consciência, gente, escuta isso. Quando a gente começa a tomar consciência, às vezes vem um processo de culpa e de por que eu não fiz isso antes. Uhum. E às vezes a gente começa com um chicotinho atrás. Gente, tudo é um processo, a gente tem que ter paciência com o processo. A lagarta não vira borboleta do dia para a noite. A gente tem que reconhecer o nosso progresso. Não adianta, a partir do momento que a gente muda o nível de consciência sobre um determinado aspecto da vida, a gente começar a se punir por não ter percebido isso antes ou não estar fazendo na velocidade que a gente gostaria. Então, eu lembro que ela falou assim, Amanda, observa o quanto você melhorou, olha o caminho. A gente precisa ter, porque senão começa a ficar um processo muito pesado para a gente de mudança. Eu lembrei disso por conta do próximo estágio. Certo? Eu tirei um pouquinho do som aqui por causa do barulho aqui fora. Botaram um pagodão aí. Rola os pagodes de maneira aí, às vezes, né? Na verdade, a gente está falando de nível de consciência, e de vez em quando passam uns indivíduos na moto querendo chamar a atenção, sabe? Como se... Sem consciência nenhuma. Tem noção. E tem gente sem noção, galera? Tem noção total. Tirei um pouquinho o som aqui porque o barulho estava bem alto. Mas aí a gente vai fazendo essa caminhada, né? Desde esse nível de inconsciência sobre as coisas, a gente vai começando a perceber, ver referências e tal, e aí a gente vai trabalhando isso com o tempo, e chega no momento em que a gente já domina melhor algumas áreas da vida, e a gente se torna consciente daquilo
que a gente sabe que é legal de fazer. Aí começam a acontecer algumas coisas. Primeiro, a gente começa a perceber quais são realmente os valores que são mais importantes dentro daquela área na nossa vida. A gente começa a perceber que as decisões que a gente escolhe tomar, a gente escolhe aquelas decisões porque elas geram um reflexo que a gente queria que acontecesse na nossa vida. É um efeito que é buscado. Ou seja, a gente começa mais a saber agir dentro de determinadas áreas do que só reagir. E aí a gente vai ganhando um nível de consciência que vai sendo uma transformação muito bonita, como a Amanda mesmo falou, que é um processo. Então tem áreas na vida onde a gente já vai aprendendo a dominar elas de uma forma melhor. E isso é uma coisa tão bacana que eu sempre gosto de falar isso, né? Quando a gente começa o nosso dia, a gente tem um estoque de energia para gastar e uma quantidade de decisões para tomar, né? É verdade. Quantidade de decisões para tomar. Quando a gente está mais consciente de determinadas áreas da vida, a gente gasta menos energia, a gente faz geralmente uma escolha que é mais certeira e vai para o caminho que a gente quer. Então, olha que diferença para o nível de inconsciência, né? Onde às vezes a gente não sabe para onde vai, a gente muitas vezes, ao invés de pensar para onde a gente quer ir, a gente copia para onde os outros estão indo, aquele famoso efeito manada, e quando você adquire um nível de consciência, você fala assim, cara, não é isso que eu quero. Eu sou agora mais intencional na forma de agir do que só acompanhar os outros, né? É bem bacana isso, né? E é engraçado como, igual quando a gente está numa fase, tô lembrando das minhas fases aqui, sem dormir, comendo qualquer coisa, enfim, a gente não fica consciente, né, de quanto aquilo afeta. E quando a gente começa a trazer para a consciência e está num ambiente que todo mundo age igual você agia um pouco antes, você fica assim, cara, a maluca sou eu. A sem noção eu me tornei a sem noção daquele. Eu não sei fazer, você e o Heitor sabe. Você vira o ET do ambiente, você vira o Spock do ambiente, né? Porque você fica totalmente diferente do que as pessoas que estão ao teu redor fazem, né? Pois é. Assim eu consigo, deixa eu disfarçar, deixa eu voltar à noção. Então... Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, Ricardo. Então, assim, a gente começa a ter mais bom senso. Eu acho que a fase mais... Você sabe fazer? Ah, então você vai me ensinar semana que vem. A gente tira uma Na outra semana. O Heitor falou que é assim, aí depois abre. O problema é que o meu não abre. E eu acho que o nível, não sei a sua opinião, Wallace, ou a de vocês e tal, porque a gente está trazendo um assunto que não é muito falado, né? Que são esses níveis. Mas eu acho que a fase mais desafiadora é do nível inconsciente para o semiconsciente e do semiconsciente para o consciente, porque é uma fase que envolve muita autocobrança às vezes e muita dor, porque você quer mudar e às vezes não sabe como, e é um processo. Só que quando você consegue entrar no nível consciente, a gente consegue entrar no que a gente falou na live anterior e na anterior, né? A gente tem, até por uma intuição, trazido muita questão das emoções mesmo. A gente começa a ter discernimento do que equilibra a nossa vida, do que não equilibra. A gente começa a ter um maior controle sobre nossas emoções e decisões. A gente começa a saber dizer melhor alguns nãos e aturar melhor umas caras feias, que aí é sem noção da outra pessoa. Porque a gente começa a ficar num nível mais consciente. Quando a gente não está consciente daquilo, a gente não sabe dizer não. Gente, eu vou dar um exemplo, assim, que acontece com quem trabalha com muita gente. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não ser essa pessoa, né? Que eu já devo ter sido, mandar o WhatsApp de madrugada ou tarde da noite para alguma coisa de trabalho. Tem momentos que precisa. Agora, quando aquilo é rotina, aquilo não é legal. Eu recebo muito. Eu falei, cara,
eu, Amanda, vou ter que fazer alguma coisa, porque o ambiente que eu convivo, as pessoas têm escala noturna, mas eu não tenho. Então, assim, a gente tem que começar a modular, só que quando a gente começa, quando a gente acha que aquilo é normal, nessa área na vida, a gente faz o efeito manada. Quando a gente está num ambiente que as pessoas comem de uma maneira muito ruim, doce todo dia e tal, se a gente não tem uma consciência alimentar, a gente entra naquele efeito manada. Quando a gente se torna consciente, é menos sofrido dizer não. E é menos sofrido dizer sim também. Vou dar um exemplo que a gente estava conversando antes de começar a live. Finanças e estudo. Você ter consciência dá trabalho. Quando a gente começa a ter consciência das coisas, isso dá um certo trabalho, porque você tem que ser mais proativo. Quando você tem consciência que você tem que trazer qualidade no relacionamento que você está, você tem que se tornar mais proativo, cultivar, se arrumar e tudo mais. Quando você tem consciência da parte de alimentação, você precisa dizer não para determinadas coisas, acordar cedo para malhar e tal. Então, a consciência, ela vai trazer um trabalho, mas ela vai trazer um trabalho mais leve também. Isso tem questão também dos hábitos espirituais, né? Você começa a querer frequentar uma igreja ou fazer meditação por livre e espontânea vontade, sem peso. E isso é importante a gente entender, que a gente às vezes saca que ficou consciente quando trabalha menos pesado para fazer aquela determinada ação. Quando a gente começa a ir para academia por mais prazer ou sem prazer mais ok. Dá boa noite aí pro Renan, teu primo. Seja bem-vindo, primão. Seja bem-vindo. Legal você estar aí. Então, eu acho que é isso. A gente saca que ficou mais consciente quando o trabalho é menos pesado para chegar naquele ponto. Tem uma coisa também que você falou um pouquinho, eu vou só colocar um exemplo aqui, né? Quando a gente começa a se tornar mais consciente das coisas, vou dar só um exemplo. O ambiente que você está, tem alguém que é extremamente reclamão. Reclama o tempo inteiro. Tem algumas pessoas que às vezes não percebem e acabam sendo afetadas por aquilo. Porque a vitimização, a reclamação excessiva, ela contamina, tá? Ela contamina a gente. Então, às vezes você está num ambiente e tem alguém que só reclama muito. Chega num ponto que você está reclamando também. Se você não tiver essa consciência de observar e olhar assim, caramba, a pessoa reclama pra caramba, mas isso não é o que eu quero para mim. Eu estou consciente do que está acontecendo ali. E eu acho que tem esses dois extremos que você falou um pouquinho. A gente consegue ficar mais flexível e a gente consegue ser mais assertivo. Vou só explicar. Você observa que a pessoa, por exemplo, está reclamando demais no ambiente onde você está. Quando você se torna mais consciente dessas coisas, você percebe assim, caramba, a pessoa está num ponto onde ela já nem percebe mais que ela só reproduz aquele comportamento de reclamação. Ela entrou no modus operandi automático, virou o default dela. Ela só reclama. Ela está sendo sem noção. É sem noção, exatamente. Está sendo totalmente sem noção. E quando você está consciente disso, você observa e fala assim, eu não vou absorver esse comportamento. Então você se torna flexível no ponto que você fala assim, eu entendo como é que a pessoa se sente, mas eu não quero. Então você, ao mesmo tempo que é flexível, você se torna mais assertivo no que você quer e do que você não quer. Você consegue ter noção do que te faz mal e o que não te faz mal. Então você observa o comportamento do outro e fala assim, eu estou consciente de que se eu começar a reproduzir também esse mesmo comportamento, daqui a pouco eu estou igual e estou entrando em um monte de ponto cego. Não vou conseguir enxergar determinadas coisas porque eu só vou ficar focado na reclamação. Então só um exemplo, né, de quando a gente vai ganhando um nível de consciência maior, a gente consegue perceber as pessoas, o ambiente e a gente mesmo. E é muito bom, é muito legal isso, cara. Como eu falei no início, né? A gente gasta menos energia para tomar menos decisões. Então fica muito mais fácil da tua vida fluir e você ter menos desgaste mental para poder lidar com as coisas. Quando você não tem consciência do que está acontecendo, tu fica batendo cabeça. Você não sabe o que está acontecendo, você entra no mesmo clima, daqui a pouco você está lá, fazendo o mesmo comportamento que a outra pessoa estava fazendo, né? Então,
Eu acho interessante a gente comentar isso porque às vezes a gente passa por ambientes, ou trabalha, ou convive com pessoas que reproduzem comportamentos, né, sem se tocar de que estão fazendo aquilo. E aí, Exatamente. quer acrescentar mais alguma coisa nesse Não, nível de consciência aí que colabora quando a gente fica mais consciente das coisas? não, eu já pensei aqui que, assim, é interessante que a gente faça alguns exercícios proativos. Tá me vindo aqui o que falar no final, na parte de dica que a gente nem comentou, né? Quando a gente planejou a live. Mas todo mundo, uma coisa que a gente conversou antes de começar, todo mundo tem um nível de consciência transicional em várias fases, várias questões da vida. Então, o que que é isso? Às vezes, a gente deu o exemplo muito aqui da meditação e do descanso, né? Que às vezes Uhum. é óbvio para algumas pessoas, mas para as outras não. Exercício, alimentação, relacionamento leve, relacionamento mais pesado, insegurança ou não e tal. A questão de quem trabalha à noite, quem trabalha de dia. Então, assim, você pode ser uma pessoa que está precisando ampliar seu nível de consciência em determinados aspectos na sua vida, mas como eu dei o exemplo aqui de relacionamento, do estudo com minha mãe, relacionamento com Carol Fernando e tal, às vezes você já está num nível de consciência ampliado por um Uhum. determinado aspecto. E você começa a se tornar referência para outras pessoas, que é o quarto nível, né, Wallace? A gente entra num nível de consciência ampliada mesmo que a gente não se dê conta, a gente começa a se tornar referência. Eu verbalizei aqui pessoas que são referências em áreas que talvez nem elas próprias saibam que é referência, porque aquilo é fluido para elas, entende? Uhum. Normalmente o que é fluido para você é referência para alguém que está no nível de consciência mais baixo. Sim. E o que, que é bacana também trazer para a consciência o que é fluido para você. O que é fácil para você, se você colocar isso para fora, isso é um talento, uma habilidade sua, que pode ser usada a serviço do outro. Por quê? Porque você consegue metodizar ou entender o mecanismo que aquilo funciona para você. Então, vou dar um exemplo para mim, uma coisa que fez o Wallace, pelo menos quando a gente conversou sobre isso, né? Pegar a questão da meditação. Ele viu que eu não complico. Eu medito em qualquer lugar, eu só ponho aquilo como prioridade. Eu não crio um esquema especial para eu meditar. O Fernando até brinca que eu medito, porque às vezes eu medito deitada mesmo. É. Então, em relação ao sono, eu entendi que eu tenho que preparar meu ambiente, ficar ali em silêncio, começar às 10 horas da noite. Se a gente está conversando no Zap 10 horas da noite, daqui a pouco o Wallace está me dando boa noite, tchau. E é isso, entendeu? Então, é a gente começar a entender, mas aquilo para ele é normal. Para mim era normal. Mas eu comecei a ver que se eu falar assim, não complica, aquilo vira um mecanismo de dica. Uhum. Então, é interessante que a gente observe o que a gente tem já um nível de consciência ampliado para que a gente possa ajudar os outros. É. E é legal também quando a gente atinge esse nível de consciência ampliada que a gente fala, né? Que é quando você, já, como a Amanda falou, já domina melhor uma área de uma forma às vezes até tão natural que nem você acha que, né, que aquilo é tão assim, né? Mas as outras pessoas falam assim, caramba, isso que você faz me ajuda, me inspira, né? Só que aí, às vezes, algumas pessoas podem pensar assim, então, se a pessoa tem um nível de consciência mais ampliado naquilo, qual é o tipo de uso que ele dá para aquilo ou que ela dá para aquilo, né? Então, é legal também a gente pensar que quanto mais conhecimento a gente tem sobre alguma coisa, e principalmente quando as pessoas vêm nos procurar como referência de alguma coisa, e todos nós somos referência Em em alguma alguma coisa, coisa. sim, isso aí é certo, por mais que às vezes a gente ache que a gente não presta para nada, aqueles pensamentos que você comentou, né? De culpa, de achar que você é menor que os outros. Cada um de nós é único, cada um de nós tem uma habilidade que é possível também inspirar outras pessoas.
E aí o bacana disso tudo é que quando a gente percebe que a gente consegue influenciar outras pessoas, a gente ser consciente da forma como influenciar, que é a gente tentar influenciar sempre para induzir as pessoas a buscarem o melhor lado daquilo e não manipular as pessoas porque eu sei dominar aquilo. Tem muita gente, aliás, a gente espera que cada vez seja menos gente, né? Que usa uma certa habilidade para poder manipular pessoas para fazerem o que ela quer. Mas é muito mais bonito, muito mais saudável, muito mais útil quando a gente percebe que a gente tem uma habilidade e que a gente, de uma forma muito despretensiosa, uma forma muito desprendida de ego, a gente usa essa habilidade para colaborar na vida do outro, né? Então, a gente, entre a gente, né, Amanda, a gente conversa muito sobre várias coisas e, caramba, é um ganho enorme quando a gente mostra para o outro assim, olha, eu faço isso aqui desse jeito. Aí o outro fala assim, pô, que legal, me fala mais a respeito disso. E a gente coloca de uma forma natural e vou dizer assim, né, entre aspas, pura, né? Tipo assim, isso aqui funciona assim. Espero que seja útil para você, que você possa utilizar da melhor forma. E não querer impor na pessoa, sabe? Querer manipular de alguma forma para poder forçar a pessoa a fazer a mesma coisa que eu faço. Então, estar receptivo é um primeiro passo. Mas também é muito legal quando a gente convive com pessoas que são referência em alguma área da vida que a gente admira, e essas pessoas, de uma forma muito despretensiosa, mostram a forma como pensam e estão dispostas a ensinar para a gente também uma forma legal de ver as coisas. Então, eu acho também importante a gente falar isso, porque a gente percebe que tem muita gente que, quando domina determinadas áreas, pensa em como tirar vantagem com aquilo. Então, se a gente for bom e a gente é referência em alguma área, quando a gente for transmitir isso para outras pessoas, que a gente possa fazer isso de uma forma bem despretensiosa, né? Sem nenhum tipo de intenção. Eu acho que é legal comentar isso, porque a gente percebe muita coisa de manipulação. A gente falou lá no início, né, para aquela mentalidade que está mais inconsciente, que é Uhum. muito manipulada pelas pessoas que têm um grau a mais de conhecimento. Então, é legal a gente espalhar essa notícia também de que é importante ter a consciência equilibrada na hora da gente poder repassar esse tipo de coisa. O que mais? E eu penso que, assim, fechando essa parte das consciências, só para dar algumas dicas que me vieram aqui na cabeça, Uhum. tem dois aspectos nisso tudo. Um aspecto é não enterre seus talentos. A parábola, a parábola dos talentos coloca que, assim, a gente deve colocar nosso talento para fora e não enterrá-los. Deus fez nós únicos. A gente tem coisas bacanas para poder colocar e muitas vezes a insegurança ou a falta de consciência, né, de que aquilo é um talento faz com que a gente segure. E o outro aspecto que tem muito a ver com isso que o Wallace falou é quem já tem um nível de consciência ampliado num determinado aspecto tem que ter paciência com o coleguinha que não tem. Uhum. Porque às vezes o que é fácil para a gente, para o outro é difícil. E ele não está percebendo o ponto cego. Ele não está percebendo. Ele está no nível de consciência baixo para aquela situação. E isso não é porque ele não quer enxergar, é porque ele não trouxe para a consciência. Às vezes ele não trouxe para a consciência porque vai mexer numa caixa preta que vai trazer dor. Então, é a gente buscar auxiliar, mas sem provocar dor no outro. Então, isso é muito percebe muita consciência, muita amorosidade também com o outro. Com E certeza. das dicas que eu estava pensando, Hum. a primeira coisa, gente, se conhece aí. Coloca assim, ó, rapaz, olha para o espelho e fala assim, você é bom nisso, você não é legal nisso, qual a área da minha vida que tá zoada? Meu sono tá zoado, meu relacionamento tá zoado, eu não tô fazendo atividade física. O porquê, para a gente entender o porquê. Trazendo isso para a consciência, a gente tem que começar a anotar ali o que a gente pode fazer e buscar as referências. Se tem alguém que convive com você que é melhor naquele aspecto, busca ajuda. A pessoa vai te ajudar.
E a outra coisa é, a gente precisa usar ferramentas que ajudam a gente para trazer da consciência. Eu lembrei do papo que a gente teve hoje. Um planner, um diário de bem-estar, uma situação que faça você notar o que me fez sentir mal hoje. O que eu tive dificuldade para executar hoje? O que eu tive preguiça para fazer hoje? Então, muitas vezes a gente está estressado, mas na verdade a gente está cansado. Então, a gente precisa dormir mais. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, a mensagem central é: olha para você, vê o que está aí fora do teu nível de consciência, o que está zoado na tua vida que precisa melhorar. Olha para o coleguinha que já está melhor, ou busque ferramentas e livros, leituras para poder melhorar. E não enterre seus talentos. Não negue o que você tem de bom. Isso é bom para o próximo. Acho que é isso. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Isso é o certo. Porque para você poder melhorar a forma de você agir na sua vida e fazer melhores escolhas, você precisa investir em você mesmo. A nossa proposta aqui é colocar isso em todas as áreas, né? O Bora Rejuvenescer fala de 8 elementos que cada um deles vão se integrando, como a gente falou no início. Então é importante que a gente possa olhar para todas essas áreas na nossa vida, desde a alimentação até a moradia, passando por esse caminho e cada vez mais a gente buscando se tornar consciente. E se tornar consciente é investir em você, é estudar, é buscar se cuidar melhor, buscar se tratar melhor, se enxergar melhor. É isso, né? Recado dado? A gente quer agradecer aí todo mundo. Que bom. Foi muito bom, pelo menos pra gente. Foi uma live mais reflexiva, né? Foi. A gente anda muito reflexivo ultimamente. Quase um café do Bora, porque já tá tarde, eu vou jantar ainda, mas senão eu ia pegar um cafezinho aqui que tava bom. Gente, Exato. obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? A gente sempre agradece pelo tempo, pela oportunidade de estar conversando. Esperamos que tenha sido útil. E só lembrando que em breve a gente coloca disponível a live no Instagram, depois sobe lá pro YouTube também, viu? Beijo para todos. Quem puder, deixa aí o seu coraçãozinho, compartilha com alguém depois também. Isso. E uma ótima semana. Obrigada, Tati. Que bom. Até semana que vem. Obrigado, Tati. Beijo para todos aí que entraram também. Beijo. Beijo.